igreja, Pai. Usa o teu servo, Senhor. Fala conosco para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Pode sentar um instantinho que já vamos levantar para fazer a leitura. Mais uma vez, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de voltar aqui para poder expressar a minha gratidão junto com os irmãos deste lugar, a qual Deus tem concedido bênção e vitória para cada um de nós, porque Deus determinou que nesse dia você recebesse uma bênção. Quem recebeu, dê glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor Fernando, a sua companheira e o Levi também. Eita glória, é muita bênção, né, irmão? Também seu Antônio, sua esposa e os demais irmãos que aqui se encontramos, que já conheço já um bocado, né, pastor? E como é que se dá o nome? Assembleando? Não. É Metrobé. Deus abençoe. E estou muito grato a Deus por esta oportunidade, por essa mistério que Deus tem nos conduzido a esse lugar, irmão, porque eu fico perguntando a Deus o que é o propósito, porque Deus se reúne com a gente, algum propósito Ele tem. Deus não vai juntar o seu santo em vão. E com certeza daqui vai sair, já são os homens de Deus, mas vai ser mais homem de Deus com sua especialidade, né? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Você não foi chamado em vão pelo Senhor. Certamente Deus tem um propósito na tua vida. E o que há de vir virá e não vai tardar. Deus chamou eu e você para uma grande missão e esta grande responsabilidade, porque nós não somos povinho não, tá, irmão? Você sabe que a maior autoridade na terra não é o presidente dos Estados Unidos, não é Lula, nem os da França, mas a maior autoridade na terra é o Espírito Santo. E a segunda maior autoridade na terra é a igreja do Senhor. Quem faz parte dessa igreja, exalta a mão e glorifica o Senhor. Estou muito grato ao Senhor. Hoje veio minha esposa, né, que não estava vendo, né, e tem sido uma bênção. E já deixar o convite, porque dia 11 a dia 14 de setembro tem um grande evento lá na sede da Tijuca, tá? Depois vou deixar o endereço e o pastor pediu para você, ele não mandou não, ele intimou, para que os irmãos falar que vai ter um grande evento lá nesse dia, tá? Tá uma benção trabalhar, sentimos, mas é brincadeira esse negócio de intimar, tá, irmão? Isso não existe entre o povo de Deus. A pessoa faz o convite e cabe o Espírito Santo conduzir cada um. Mas eu estou muito feliz de estar sempre aqui agora junto com os irmãos, expressando a minha gratidão, porque 30 e tantos anos já vai de jornada com Jesus e até aqui me ajudou o Senhor, e eu não sei de nada. Eu preciso sempre de Deus e da ajuda dos irmãos para completar essa jornada. Cada um tem sua jornada, um com muita luta, outros com pouco, mas ninguém vai chegar no céu sem ter luta e sem ter provação. Eu vou convidar a igreja do Senhor para nós ficarmos de pé, para fazer aqui uma porção da palavra do Senhor, ver o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Glória a Jesus. Tá. Eu vou lhe aguardar aí, tá? Aguarda aí, porque às vezes a gente se perde e quando vê a igreja toda bonita assim, até se empolga, né, irmão? Aí a hora vai embora, porque a igreja do Senhor é muito bonita, né, irmão? Os irmãos são muito bonitos, irmão. A juventude, porque não tem ninguém feio não, tá, irmão? Eu me alegrei muito quando o seu Antônio, eu vou dizer agora, eu não ia falar o nome do seu Antônio não, tá? Mas, mas ele tem uma irmã lá em Minas Gerais, que é uma benção, a família de São Antônio é uma benção de Deus. Aí a irmã, mas esse homem que está aí do seu lado no monte, que
Rapaz, bonito, simpático. Ela disse, você está falando aí, deixa você ver ele de perto que você vai ver. Mas graças a Deus que ela não se assustou tanto não, né, Sandra? Mas São Antônio é uma bênção de Jesus, a bênção de Deus na nossa vida. E eu agradeço muito a oração dos santos. Daqui a pouco está Levi está aí também caminhando, profetizando, né? Realizando a obra do Senhor. E Deus tem os seus mistérios, tá, irmão? Eu queria convidar a amada igreja para abrir sua Bíblia aí em uma das cartas de Paulo aos Filipenses. Glória a Jesus. Eu não sei muita coisa não, tá, irmão? Mas o que o Espírito Santo for dando aos nossos corações, nós vamos falando. Glória a Jesus. Filipenses, no capítulo 1. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Quem achou, diga amém. Filipenses no capítulo 1. E o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Estou certo de que aquele que começou boa obra em você há de completar até o dia de Cristo Jesus. A igreja pode repetir esse versículo? Senhor, soberano Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão grandioso, poderoso, maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso é o Senhor. Pois não tem outro Deus além de ti, nunca existirá nem semelhante, nem na terra, nem no céu, em outro lugar um Deus que nem o Senhor. Um Dominique Alabachuriande e canta sobenaia. Um Deus que nos entende, nos compreende, das maneiras, meu Senhor, que nós somos. E aqui está a tua palavra, eu vou falar a sua palavra. O Senhor não tem compromisso comigo e nem um do que aqui estão. O teu compromisso é com a tua palavra. E eu vou falar a sua palavra. E a sua palavra, ela não vai voltar vazia, ela vai produzir. Ana cante a rádia, cante a gente. Em nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo, peço que o Senhor traga, abençoe a palavra do teu coração para o coração da igreja, para nós compreender e entender o que é o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Pode sentando, dando glória a Jesus. Amado, queridos irmãos, jovem, ancião, adolescente, todos quanto Deus chamou para fazer parte desta igreja, para junto à família de Deus morar no céu. Coisa bonita é a igreja do Senhor, porque essa igreja, ela vai mudar a hierarquia do céu. Você crê? Diga amém. Porque quando chegar o dia da igreja e morar no céu, vai mudar tudo. Deus vai mudar o céu porque chegou a família para morar lá. E eu faço parte dessa família. Quem mais faz parte, levanta a mão e dê glória a Deus. A Bíblia vai dizer que não foi tu que me escolheste, mas eu que te escolhi. E te nomeei para que tu vai dê fruto e teu fruto permaneça. Então, as escolhas é de Deus. E nós temos aqui, amado querido, um grande texto dessa carta de Paulo, escrevendo aos Filipenses. Podemos dizer que Paulo aqui seja uma das igrejas, porque essa igreja aqui foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Coisa bonita, né? Certamente ele deve ter ficado muito porque uma revelação de Deus. A Bíblia diz que ele entrou quando recebeu a chamada de Deus. Os irmãos dessa cidade de Filipos, digou, vem, atravessa a Macedônia e vem.
Você vê quando Deus tem visão, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de visão de revelação, tá, irmão? Eu creio no poder da palavra de Deus. O que a palavra falar, irmão, pode, é batata. Eita, glória! Se Deus diz que essas cadeiras aqui é pedra, eu vou acreditar e vou crer que ela é pedra. Mas, pastor, mas está dizendo aqui é plástico e ferro. Mas se a palavra diz que é pedra, é pedra. Você crê? Diga amém? E é isso que não se pode mudar nunca na palavra do Senhor. E porque a gente tem que ter muita cautela, irmão, porque o evangelho vem sido desviado, as heresias, não é por mim e por você não, mas é por muito estudioso e começa a mudar o conceito da palavra. E a palavra de Deus é sempre fiel e é verdadeira. Quando Paulo recebe esta chamada para ir para a Macedônia, e nessa cidade de Filipe, irmão, era uma cidade que ela foi fundada depois de uma grande guerra do Império Romano, e era uma cidade grega. Então, como é que agora tem os cidadãos romanos? Porque aqueles homens que vieram da guerra, que venceram da guerra, e foram habitar nessa cidade, receberam o título de cidadão romano. Quem tivesse um título naquele tempo de cidadão romano, era uma coisa extrema para ele, era de grande valia para ele. Quem não queria ser amigo de César? Quem não queria ser parente do Império Romano? O Império Romano é o império que destruía tudo. É tanto que você vai ver nas cartas de Paulo, lá de Efésios capítulo 6, trazendo menção das armaduras que vivia esse Império Romano. O império que começou no ano 63 a.C. e foi quase 400 anos. Foi um dos 5 impérios mundiais, esse foi os que mais durou. E esse romano, quem tivesse esse título, então para ele era de grande importância. E o imperador deu, olha, vocês querem vir morar na cidade de Filipe? Eu vou lhe dar um título de cidadão. Então, essa cidade, apesar de ser grega, mas tinha o título de cidadão romano. É tanto que quando Paulo, lá em Atos 16, você vai ver que quando Paulo tinha a mulher que tinha o espírito de adivinho, e quando Paulo repreendeu aquele demônio que já estava, olha, eu estou vendo aí que está vindo um grande homem de Deus, olha, esse homem é um grande homem de Deus, ele estava falando coisa errada? Talvez se fosse eu e você, gostava de dizer, esse aí é o homem de Deus, esse aí, mas você tem que saber em que sentido está fazendo. E Paulo sentiu aquilo que não era de Deus, que aquilo era um espírito de exaltação, e repreendeu. E ali teve maior confusão, e levaram Paulo presbítero. Aqui não tem os costumes, não. Porque o Império Romano, quando cindiu a religião oficial, que foi do catolicismo, tudo começou a mudar. E os irmãos vão ver que na história de Roma, um dos grandes irmãos, mas como matava crente, mas crente se convertia. Se hoje chega a pessoa, entra aqui, quem é o pastor da igreja? É o pastor Fernando. Puf, mata ele. Será que você do outro dia estava aqui para cultuar a Deus? E o inimigo faz isso, procura primeiro o líder. E ele fazia isso e matava. E destruía todos aqueles que fossem se chegar. E agora entra o imperador e diz, não, vamos fazer o seguinte, nós não vamos perseguir mais os crentes, não. Eu vou apoiar esses crentes agora, só que tem uma coisa. Ele pega a igreja, tira o sacerdote e coloca o ímpio para tomar conta. Matou a igreja. É a mesma coisa de você, não tire o pastor Fernando, não tire não, você vai orar por ele, para Fernando ficar até o arrebatamento, diga glória a Deus, né? Né, irmão? Porque o homem de Deus hoje está pouco, irmão, está escasso. Hoje não é todo mundo não, irmão, nem tudo que brilha é ouro. E você que arrumou
um homem desse, um achado desse, enviado por Deus a esse lugar, você deve zelar muito por ele, né? Rega ele com as suas orações, né? E isso é a parte da igreja. Agora, Paulo, quando chega nessa cidade, a chamada de Paulo, porque quando Deus chama para uma missão, você vai sofrer. Porque pastor não é profissão. Pastor é chamada. E tem muita gente fazendo tudo o contrário. Agora, quando você tem a chamada, você sofre. Quando você tem a chamada, você padece. Quando você tem a chamada, você é mal visto por todo mundo, mas você sabe que você tem uma missão dada por Deus para ir realizar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Porque quando chegar o dia, o pastor vai dar conta de cada um. Tem ovelha, e é onde o nariz dela gosta de atravessar a cerca, não é, pai? Tem ovelha que não quer se alimentar direito. Mas quando você tem um pastor abençoado, um pastor enviado por Deus, você sente fome, porque você foi em muito lugar aí, irmão. As ovelhas estão tudo de óculos, você chega da igreja, está tudo de óculos verde. Todas as ovelhas de óculos verde. Por que óculos verde? Comendo capim seco, pensando que está verde. Tá? Agora, a igreja que tem o alimento saudável é feito na culinária na hora, né, pastor? Eita, glória! E você se alimenta, e você bebe água cristalina, é por isso que tu estás forte. Levanta a mão e dê glória a Jesus. Paulo, quando recebe essa chamada, nessa sua segunda viagem missionária, irmão, que coisa linda, e quando ele chega lá nessa cidade, está todo aquele pessoal, com o título de cidadão romano, e Paulo agora, irmão, queria mostrar para aquelas pessoas que ele desenvolvesse uma fé que não dependia de ninguém. Porque é muito difícil, irmão, quantos aqui era católico? Quantos aqui? Um veio da macumba e outro veio do católico. Eu queimei minha mão muito carregando aquela velha e fazendo comunhão, né, irmão? E pensando que estava certo, né? Mas até que Jesus veio e nos resgatou. De onde Jesus resgatou você, só tu sabe de onde veio. Só tu sabe como sofreu. Só tu sabe como você era desprezado. Mas Jesus disse, não, eu vou te honrar. Eu vou mudar o teu nome. Eu vou te abençoar e vou investir na tua vida. Agora, os investimentos de Deus, irmão, aparentemente, é difícil de entender. Porque Deus chamou você e fez um grande investimento na sua vida. Quando todo mundo dizia, esse aí não presta, esse aí não vale nada, essa aí para mim já morreu. Aí Deus disse, esse tem valor para mim. Aí Deus te chamou. E é difícil você viver num mundo criado, que nem muitos de nós, eu fui criado no mundo da idolatria, tinha uma família que dos pais depois ainda foi para macumba, feiticeiro, e Jesus resgatou todos eles, né, irmão? Que não precisa, porque nunca foi a vontade de Deus, irmão, que você se metesse nisso para conhecer Jesus. Eu fui viver na vida do tráfico, a família tudo macumbeiro, e eu um ex-traficante, irmão, que eu não vou ficar contando, e nunca foi a vontade de Deus, porque já se passou-se 30 anos, né? Mais de 30 anos se passaram, e Jesus mudou a minha vida. Jesus chega para mudar, agora você precisa querer. Então essa experiência do mundo lá fora, eu conheço tanto com Jesus e sem Jesus, e conheço do mundo mal com Jesus e sem Jesus também. Você não tem noção o que é. Mas dentro de dia que deu, eu vou dizer uma coisa. As pessoas iam me evangelizar e eu botar verde para correr. Você sabia, irmão? O demônio que estava na minha vida não deixava ninguém. Rendia lá, já do lado do alto morfório, vira as costas aí e desce. Se tivesse um homem de Deus
com a autoridade do Espírito Santo, só estendia a mão para mim, eu caía com arma, com tudo. Mas não tinha. É por isso que Deus não chamou crente medroso. Deus não chama crente covarde. Deus não chama crente que não vai. Aquele crente que é emperrado e arruma um monte de desculpa e a alma está perecendo. Você acredita que eu no mundo Deus se revelou para mim? Você acredita, irmão? Quantos acreditam? Dê glória a Jesus. Eu ainda lembro como fosse hoje. Veio Deus e 2 anjos. E eu falei, o senhor que é Deus? Ele falou, eu vim te libertar. 3 dias estava liberto. A experiência, eu conversava com os demônios. Dentro de casa, na rua, onde eu estava. Eu conversava como fosse agora. E via tudo que fazia. A gente não tem. Mas quando eu conheci Jesus, houve uma peleja muito grande contra a minha vida. Mas eu perseverei com Jesus. Aí você vai, esse é o pastor da mata. Não é porque eu gosto de mata. Era necessidade de eu ser criado dentro do mato com Jesus. E lá Jesus foi batizado com o Espírito Santo lá dentro do mato. E lá eu sei quando Deus vem falar comigo o que tem que fazer, o que tem que realizar, e o que é a missão, o que é a obra, o que é a responsabilidade, onde eu vou, para onde eu deixo de ir, e Deus vai dizer tudo o que eu devo fazer. Nessa última igreja lá onde você foi lá, tem uma irmã lá, que foi congregar conosco lá, depois dessa guerra que teve lá no Macaco, e ela contando que a mãe dela era feiticeira, e eles foram criados tudo no meio da bruxaria. O inimigo que fazia ele sair meia-noite, a mata que ele ia dizer, olha, eu vou aparecer para tu lá em tal lugar da mata, você vai lá que eu vou dizer o que é para tu fazer. E ele saía de mata dentro, sem saber onde é que o lugar, ó, tu vai lá para a mata, não sei onde, mata vigia sozinho, ela e a mãe, lá o inimigo aparecia para ela e dizia o que ia fazer. E ela falava que na casa dela ela dava consulta e um dia ela chegou atrasada, o inimigo desceu e ficou virado numa serpente em cima da casa dela, esperando ela chegar. Quando ela chegou, incorporou nela. Aí tinha uma filha, se converteu e ela começou a fazer o culto do alívio, e ela não deixava ir. E perseveraram as irmãs, não, vou fechar, que não queria vir. Até que um dia ela abriu as portas e confessou Jesus. Morreu com Jesus, toda a família acertada. Ela está lá com 92 anos lá, louvando a Deus, não sabe estar nas consagrações. Sabe por quê, irmão? Está em todos os trabalhos, porque precisa. Só, irmão, quem vem desse mundo é que sabe o valor que tem de adorar a Deus. A chamada é diferente. Agora, Deus me chamou. Eu ando nessas bocas de fumo, tudo, irmão. Eu não tenho medo disso, não, irmão. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Todo dia estou com Jesus. E muitas vidas se renderam ali naquele jacaré. Os homens com as bancadas vendendo droga e eu lá do lado dele pregando, assentado também. A pessoa, pastor, por que tu está assentado aí na boca de fumo? Eu só falo, alma dá trabalho. Aleluia. Não vão entender, eu só falo, alma dá trabalho. E fundei essa igreja, tudo que São Antônio abençoou muito o meu ministério. Onde ninguém quer ir, Deus vai para lá. Se eu for contar aí, irmão, um ano é pouco para contar as bênçãos que Deus tem dado dentro desse negócio mal. Mas não tenho medo, não. Preguei para aquele gerente dos donos da Boca de Fumo, quando invadiram lá o Jacaré. Ele aceitou Jesus, gerente da Boca de Fumo, lá do Jacaré. Era o Chorão o nome dele. E quando teve aquela matança que morreu um monte de gente, 26, e mataram um policial, o polícia passou por ele, olhando para ele e não viu ele. Foi o único que deu livramento. Ele, pastor, Deus naquele dia viu, o cara ficou me olhando olho no olho, mas passou e foi embora. Sabe por quê? Porque Deus deu livramento, porque ele aceitou Jesus lá comigo. Uma certa vez eu fui dirigir uma igreja na Euclides da Rocha, não sei se tem alguém que conhece lá, e quando chegou lá, os bandidos estavam criando uma igreja lá, e aquele pessoal tomando banho dentro da caixa da igreja, irmão, fumando maconha em cima da igreja.
Aí o pastor presidente disse, olha, tem uma igreja para você dirigir lá. Quando eu chego lá, vou subindo lá uma rua estreita ali por trás do cemitério, 4 homens pulou da minha frente de fuzil de pistola. Para me enquadrar, você vai para onde? Eu está repreendido, Satanás. Todos eles pularam de costas. Você é crente? Eu sou pastor. Não, eu não quero brincadeira com crente, não. Se mandaram. Aí fiquei lá, Deus fez uma obra grande. Preguei para todo mundo, aquele chefe que estava lá, tomando conta de lá. E ele tinha uma mulher que era procurada pela federal, porque ela fazia conta e entrava, né? E foi 11 horas, Deus, agora tu vai pregar para ela. Estou lá, eu pregando. Todo mundo fechou as portas dentro da comunidade, assustado, porque eu estava lá, 11 horas da noite, pregando para a mulher do chefe. Eita glória! E preguei, falei para ela de Jesus aqui, como era aqui, desse mundo, e ela foi, levantou e disse, sai daqui agora, o diabo falou na boca dela, eu vou fazer o escândalo, tu vai morrer agora. Eu, cala-te, Satanás, sai da vida dela e não derruba ela. E na mesma hora o demônio saiu, ela ficou, voltou em si. O que aconteceu? Eu expliquei, ela aceitou Jesus naquela noite. Ela congregou comigo ainda lá no Euclides da Rocha. Daí a 3 dias, Deus soltou o demônio da morte. Falei, Deus, passa o facão. Hoje eu não oro mais assim, né, irmão? Hoje eu sempre, a gente pede muito misericórdia. Deus, passa o facão, limpa isso aí. Deus soltou o demônio da morte. Houve uma invasão, morreu todo mundo. Foi uma carnificina naquela noite. E foram procurar essa menina que aceitou Jesus 11 horas, subiram para cima e para baixo, passaram 3 vezes do lado dela e não acharam ela. Ela se converteu, congregou comigo um tempo, depois eu fico determinado tempo na igreja, depois Deus me tira, eu não sei, mas nunca mais eu vi. Mas a obra foi feita. Construímos aquele templo e está lá até hoje para a glória de Deus. Essa é a obra que Deus chamou a gente, como Deus chamou Paulo para fundar o trabalho. Não pense que é mar de rosa, não pense que tudo vem não, irmão, é uma luta, é uma peleja constante, dia a dia. Só que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele cuida de mim, mesmo quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. Diga glória a Deus. O guarda de Israel não dorme, e Ele chamou eu e você, e nos fez uma promessa. Ele sabe que todos nós somos interesseiros. Não é ou não? Se a mulher começa a reclamar, você diz, vamos fazer uma viagem. Pronto, acaba a briga. Não é, não? Se a mulher começa, não, nós vamos lá no shopping, né? Acabou essa briga, né? O interesse dela é levar no shopping, né? E assim sucessivamente. E Deus então veio e fez uma promessa. Assim como Ele chamou os grandes homens de Deus no passado e fez uma promessa, a gente vê Ele fazendo uma promessa de uma chamada, porque a promessa vem através de uma chamada. Agora, Deus não chamou Abraão? Abraão, sai da tua terra para a parentela. Quem conhece essa história, diga glória a Deus. Só que a gente vai ver que quando Deus chamava um ímpio, que hoje era o lugar que ele vivia na Turquia, nos dias de hoje era a Turquia, Deus chama ele agora para ir uma grande obra. Obra para onde? Para uma terra. Que terra era essa terra prometida? E onde era a terra prometida no dia de hoje? A terra prometida ela abrangia Israel, Palestina, todo aquele, como eu esqueci agora o nome daquele, que é tudo vizinho ali. Líbano, uma parte da Síria, Cisjordânia, aquilo tudo fazia parte da terra prometida. Há 2.000 a 1.800 anos da vida de Jesus, quando Deus faz essa promessa para ele, chega. Não era tão longe também. Mas o que eu prometo, que Deus diz assim, vai para um lugar, eu vou te levar para um lugar, e eu vou te mandar para uma terra que tu nunca viu. Às vezes está tão pertinho, tu nunca foi lá, não é? Aleluia! E Abraão chega lá, dessa cidade. Nesse tempo, irmão, não é que nem os tempos de hoje de guerra, tempo leite e mel, tempo de abundância, tempo de muita felicidade, de muita prosperidade. Que o pecado é que faz o mundo ser destruído. E quando Abraão recebe a chamada, como assim de outro,
que a sua chamada também, chamou agora, chega Abraão lá nessas terras. E de quem eram essas terras? Essas terras de lá que fundado, era do neto, foi o neto de Noé que fundou, que era dos filhos de Cã, do que recebeu a maldição. Um ficou dos filhos de Cã, um habitou na parte do Egito, que habitou o Baixo Egito e o Alto Egito, que eram os filhos de Cuxi, os cuxitas. E os cuxitas, das famílias do Cuxita, nasceu o chamado Nirode, que Nirode foi poderoso da terra e fundou toda aquela cidade, que era um grande comerciante. Essas aves de Natal que você vê hoje aí, isso foi a ideia dos niroditas, de dar presente para as pessoas. Mas quem é que não quer ganhar um presente, né, irmão? Você chega e faz uma árvore de Natal, bota um monte de presente. Se você não quiser, me chama que eu vou lá pegar o presente. Né, irmão? Porque tem pessoas que querem assim, né, irmão? Fica bitolado com as coisas. Tem que ver o que é coisa do passado, mas tem que ver o que Deus está preparando hoje de dia. Porque Deus pega a maldição e transforma em bênção. Você crê? Diga amém? E a mesma coisa, esses homens também dos netos de Adão, que foi fundar, que era os cananeus. As terras dos cananeus, quando Abraão vem para a terra prometida, habitar na terra dos Canaã, que era de Canaã. Canaã era maldito, quando Noé amaldiçoou os Canaã, que eram da descendência, que ficou lá. E ele foi para a cidade de Hebrom. Quando ele chega na cidade de Hebrom, ele faz um altar. Olha que coisa bonita. O homem de Deus, onde ele chega, ele quer construir. Só que o altar de Deus está dentro de você hoje. A sua vida é templo do Espírito Santo. Só que, irmão, às vezes, o templo, irmão, a casa, Deus não habita a casa feita por mão de homem. Deus habita na casa que Ele fez para Ele morar. Diga glória a Deus. E você é a casa de Deus. Você é o edifício de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Agora, só que você, irmão, a pessoa vem, não deixa o Espírito de Deus morar, mora os espíritos imundos e faz uma devasta. Se você comprar uma casa, uma mansão, e você não cuidar dela, vai criar capim, vai criar rato, vai criar telha de aranha, vai criar barata, e quando você chegar lá, o capim vai crescer, e ficou uma coisa abandonada. Mas quando o Espírito de Deus mora, Ele limpa teu coração, Ele limpa a tua mente, Ele limpa você, a tua linguagem é diferente, o teu proceder é diferente, a tua caminhada é diferente, o teu glória é diferente, a tua aleluia é diferente, porque mora o Espírito Santo na tua vida. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão e dê glória a Jesus. Aleluia! Que o Espírito de Deus é que faz a diferença, não é o homem em si. Se o Espírito Santo não for da vida do pastor Fernando, ele nada pode fazer. Se o Espírito Santo não for da vida da irmã, não ia nascer um profeta. Eita glória! E a chamada de Deus, irmão, a gente tem que compreender. Por quê? Para quem é que Ele me chamou? Qual é o propósito de Deus? Deus tinha uma chamada com Abraão, mas qual era a chamada de Abraão? E você vê que até hoje na escola Israel cuida da parte onde está enterrado Abraão. Lá mesmo Israel sendo lá do outro território, mas ele cuida ainda. É dominado pelos judeus. Onde foi enterrado Abraão, sua mulher, seus 2 filhos, e mais uma eu não estou lembrado mais o nome, né, irmão? Mas vocês sabem que com essa história vocês vão saber. E bom é servir a Deus. É tempo que nos tempos de Davi, agora nos tempos de Davi estava refugiado na cidade lá dos filisteus, fugindo lá de Saul. Acabou o horário, pastor? Ou o neném já vai nascer? Ah, tá. Eita glória! E ele disse, eu devia a Jerusalém. O homem quando anda ligado com Deus, Deus vai revelando tudo e falando. Aí Deus falou, vai sim. Aí Davi disse, para onde eu vou? Vai para Hebrom. Eita glória! Sabe por quê, irmão? Porque lá atrás,
Abraão tinha feito um altar na cidade de Hebrom. As terras que Deus prometeu é minha, é tua e ninguém vai tomar. A Nova Jerusalém, a cidade santa. Jesus preparou tudo para mim e para você. Agora, a revelação de Apocalipse no capítulo 21, versículo 27 diz assim: a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela não vai entrar contaminação, nem abominação, nem a mentira. Só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Quem está escrito aqui no livro do Cordeiro, exalta e glorifica o Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Estou muito grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concedeu de vir aqui. É um prazer imenso, mas estamos aguardando o pastor Fernando combinar vocês para um grande evento que vai acontecer da nossa sede lá na rua São Francisco Xavier 178. Ficou muito linda a igreja lá, mano. Tá muito lindo. Mas só que a gente não é essa aqui. Aqui também, isso aqui é um, né, irmão? E que os irmãos merecem, tá, irmão? Vocês merecem. É tanto que Deus preparou não só um tempo assim, mas uma rua de ouro para vocês. Ele preparou um corpo glorificado. Um corpo, se você hoje dói aqui, está doendo aqui, né, irmão? Só principalmente eu, pastor Fernando. Quem passa dos 60, o negócio vai ficando sério, né? Imagina você que está na minha frente. Mas Jesus vai te dar um corpo glorioso. Jesus vai te dar um corpo ressurreto para você habitar com o Senhor para todo sempre. Porque o resplendor da glória de Deus nesse corpo não pode suportar. Porque ele é limitado. Então Deus vai te dar um corpo novo, Deus vai te dar um nome novo e Deus vai te dar uma cidade santa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou muito grato ao Senhor. E se Deus permitir aqui, o mês que vem, né? Se não me expulsarem, né? Esse Paraíba já está pregando aqui demais, já chega, né? Mas que Deus abençoe, pastor. Estou muito grato a Deus pela sua vida, da sua esposa. E vamos marcar aí para a gente para a mata. Estamos precisando, tá bem? Deus abençoe São Antônio, Luísa, né? E São Antônio sabia que lá ia ter os homens comilão, fez logo pão de metro. Agora, que os pãozinhos não estão dando, agora está fazendo por metro. Mas que Deus abençoe, foi muito bom estar encontrar com vocês. Amém.